Sejam bem-vindos à sequência do Ano Cultural Acadêmico Miguel Jorge. Eu costumo dizer que empresta, compartilha a sua querida trajetória, admirada e aplaudida trajetória, com a celebração do cultural instituído pela Academia há várias edições. Gostaria de pedir que os celulares fossem emudecidos, por gentileza. E gostaria de iniciar de uma forma diferente, cumprimentando todos vocês, de uma forma especial, com poesia. Não é do Miguel, mas é de uma pessoa que já teve a oportunidade, a sorte de ser protagonista, de atuar em peças, em roteiros do Miguel Jorge, que é o lançamento ainda não oficial desse livro aqui, do meu querido amigo de infância de Filhos do Rio. Iniciamos junto a nossa trajetória literária, aqui presente, Mauri de Castro, que lançará em breve o seu livro Ainda Que Nem Tanto. E de uma forma aleatória, quando o poeta é bom, você encontra. Eu encontrei o poema Busquem-me, procurem-me por toda parte, fugi nos raios da lua cheia, deixei todos os princípios, senso moral, pudor e brio, saí de mim uivando como lobo no cio. Se me vir pelos guetos e lupanares, não perca o foco, avise-me, irei buscar-me em loco. Não estarei só, detesto solidão, nem com muita gente evito multidão. Não há prêmio pela devolução, não valho muito a pena. Apenas preciso em mim de novo estar. Ainda não é minha hora de voar. Mauri de Castro. Muitos de vocês aqui que estão presentes, né, acompanham a minha trajetória como escritor, como gestor cultural, e eu sempre busco o ontem para tê-lo como bem presente, uma forma de valorizar, né, quem nos deu esse hoje. E isso nós fizemos durante esses 4 anos na GL, e muito antes do meu ingresso na GL, de valorizar o ontem. E eu gostaria de valorizar muito o ontem, que é o hoje, e que dá muito promete para o futuro, convidando para presidir essa sessão ele que é o primeiro escritor goiano a publicar um livro de crônicas, tem uma história aplaudida no magistério, o educador reconhecido, decano, presidente da Câmara Municipal de Goiânia, nosso ex-presidente, e que eu convido hoje de uma forma de dizer muito obrigado, Luiz, por tudo que você fez e que você ainda muito fará, para sentar aqui ao meu lado, não, aqui no meu lugar, que presidirá essa sessão. Por gentileza, Luiz Augusto Barões Sampaio. Para não deixar o Luiz mais tranquilo, eu tomarei a liberdade de fazer a composição da mesa, aí depois eu vou... Seu lugar, viu, Miguel? Eu ficarei aí de frente a esse bom crime cultural. Eu gostaria de convidar para compor a mesa... Põe a letra que eu quero me Presidente, só um minutinho, presidente. Eu gostaria de convidar para compor a mesa, como eu disse, ele que empresta toda a sua bela história, Miguel Jorge. Por gentileza, Miguel. Por favor. Convido um menino de ouro,
querido por todos nós, que pela primeira vez na história institucional da Academia Goiana de Letras, fez com que, naqueles momentos mais difíceis da pandemia, a Academia pudesse navegar pela internet. Então foi pela primeira vez que nós celebramos um ano cultural pela internet. Não havia nenhuma possibilidade, né, dessa coisa mais gostosa, que é o encontro humano, de estar próximo das pessoas. Ademir Luiz da Silva, querido presidente da União Brasileira de Escritores, Seção de Goiás. Por gentileza, Ademir. E que está trabalhando ainda ao vivo, viu? Ó, Ademir, vem para cá. Convido para compor a mesa, também como uma forma de agradecê-lo por tê-lo agora de uma forma oficial, legítima, convido o nosso novel confrade Ademir Ribeiro Amur. Amor, por gentileza. Aqui ao lado do Xará e do Miguel. Dá uma voltinha, por gentileza, amor. Por favor. Os Ademires. Convido para compor a mesa, ela que participará diretamente, né, da produção literária do Miguel. Como espiritualista, na última sessão da Posta de Ademir, olha, visualizo para você um futuro literário maravilhoso. Convido Dani de Brito. A primeira cadeira, por favor, Dani. Convido a primeira cadeira, Dani. Essa, por gentileza. Convido a confreira Maria de Fátima Gonçalves Lima, que também participará desse bom embate literário. E convido já, compondo a mesa como um todo, e já passando a presidência, de forma oficial, ao querido confrade Luiz Augusto Barões Sampaio, convido a coordenadora, presidente interina do Ano Cultural Acadêmico Miguel Jorge, a confreira Leda Selma de Alencar. Luiz, aí eu retorno fazer só o encerramento. Obrigado. Eu tenho muita alegria e satisfação em ser convidado pelo confrade Grajaú Caio para presidir nessa bela tarde essa sessão. Estou completando 20 anos de presença nessa casa e fui recebido pelo Edenor Aires e muitos estão aqui. Infelizmente, muitos já atravessaram o rio. E tenho muita saudade desses nossos confrades que foram. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que uma grande satisfação ser presidente dessa sessão em homenagem ao Miguel Jorge. Eu tenho conhecimento com o Miguel Jorge de mais de 60 e tantos anos. Eu fui colega do Oswaldo Denry, irmão dele, no Ateneu Dom Bosco, em 1949. Foi quando eu comecei a trabalhar conhecimento com a família de Miguel Jorge. E somos amigos até hoje, além de confrades. Já fizemos várias conversas, tivemos várias conversas juntos. Inclusive, eu queria me candidatar a membro da academia e nós estávamos lá em Caldas Novas. Ele tem uma casa lá e eu um apartamento. Num carnaval, sentamos num bar e eu falei para ele, vou me candidatar à academia. Ele falou, não, dessa vez é da Leda.
Entendeu? Nós estamos todos fechados com a Leda. É uma grande poeta, um grande trabalho cultural para o desenvolvimento de Goiânia, e vai ser a Leda. Aí eu protelei minha candidatura. Deixei para depois, de acordo com esse conselho do Miguel Jorge. Quando eu resolvi me candidatar em 2003, reuniram vários acadêmicos num almoço. Muitos estão aqui, que é o Coelho Vaz, o Adelor Aires e outros, e falaram: não se candidata não, que dessa vez Mauro Borges se pronunciou para candidatar à academia. Aí o Zé Mendonça Teles me disse: na próxima você irá. E eu então, de novo, não me candidatei à academia. E Mauro Borges foi eleito membro da Academia Goiânia de Letras, sentava sempre ao meu lado. E no outro pleito, com o falecimento da nossa querida Lívia Rassi, eu me candidatei e fui eleito com quase unanimidade, graças a esses amigos meus que me prometeram. É uma grande satisfação estar aqui, e por isso eu fico satisfeito, mas muito satisfeito com esse convite feito pelo Birajara Gali, que não é meu confrade, é meu irmão. Então está aberta essa sessão em homenagem a Miguel Jorge e com esses debatedores ilustres que estão aqui. Passo a palavra então para a confreira Leda Celta. Ele disse que está com a camisa que eu dei para ele. Acho que é por isso que ele queria que eu sentasse aqui perto. Bom, boa tarde. E mais uma vez, uma sessão poética. Sempre será poética, né? Porque a poesia está em tudo. E agradeço aqui o meu confrade, né, por querer que eu ficasse perto dele. Olha que chique, não é? Mas eu acho que isso sabe por quê? Porque ele está me devendo uma pedra azul e não me dá. Toda vez ele promete. Então acho que hoje eu estou aqui perto dele é para ele se redimir um pouquinho da coleção dele. Ele faz aquela festa toda com a pedra só para eu ficar com vontade. Mas vai dar, não vai? Vou dá-la antes de morrer. Vai demorar demais. Vai demorar. E outra coisa, depois que morrer, só você psicografar de lá ou deixar no testamento, né? Bom, brincadeiras à parte, vamos então. Hoje estamos com duas ilustres, né? Escritoras, e uma alegria a mesa estar com 3 mulheres. Que esses dias nós fomos a um evento, uma mesa imensa e só homens. Então hoje a mesa está mais florida. Então vamos convidar primeiramente a Dani. Vocês não reparem, não, é que eu tive uma crise de hipoglicemia antes de sair de casa. E estou ainda, como diz assim, eu estou murcha. Então eu convido o João Marcelo, com muita alegria, muita honra, para dar início a esta sessão da forma melhor que se pode, né? Música. Boa tarde a todos, tudo bem? É uma honra estar aqui pela primeira vez, né, Miguel? Pelas suas mãos, pela primeira vez na AGL como partícipe. E eu queria começar cantando uma canção que eu acho que faz muito sentido nessa tarde. Eu canto porque o instante existe
minha vida está completa. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Não sou alegre nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias. No vento, se permaneço, me desfaço. Se permaneço, me desfaço. Não sei se fico ou passo. Eu sei que canto e a canção é tudo. Tem sangue eterno, é alma intimada. E um dia eu sei que estarei nu. Mais nada. Um dia eu sei que estarei nu. Mais nada. Pelo rito, eu paro e volto depois. É isso, Miguel? Oi, tu já emendar? Não, pode. Ah, tá. Aproveitar o ensejo. Eu acabei de filmar vocês aqui, porque o movimento de vocês da literatura invejam a todos os demais segmentos. A gente produz eventos, a gente faz shows, e a coisa mais difícil é reunir os nossos pares para nos ouvir, para debater, para caminhar juntos. Eu quero parabenizar vocês. Estou realmente emocionado. Vocês pegaram meu celular, vocês vão ver que eu fiz uma imagem disso aqui, que é para mostrar para os outros como é que se faz um evento cultural. Vocês estão de parabéns. E aproveitar e convidar a todos vocês. Tem 2 projetos que nós, da Claves Produções, Bruno Cruvinel e eu, fazemos para Secult Goiânia. Um deles acontece a partir de amanhã. A literatura está presente nesse evento, esse é um evento de artes integradas. A literatura estará presente amanhã com as palavras, a poesia e a sensibilidade do meu querido parceiro Maurício de Castro. E de Maurício de Castro e minha, essa próxima canção, que eu gostaria de cantá-la falando do Miguel. Eu não conheço o Miguel há 60 e tantos anos, né? Mas eu conheço há alguns meses, que me dá o direito de chamá-lo de meu querido Miguel. E, Miguel, Maurício de Castro e eu escrevemos uma canção que eu acho que ela traduz um pouquinho do sentimento que nós temos por você, e eu acredito que o sentimento que toda essa casa e toda a comunidade cultural de Goiânia tem por você. Essa música chama-se Um Bom Amigo. Um amigo é com quem a gente pode contar toda hora, em todo lugar. No amigo a gente pode confiar, pode fechar os olhos e se deixar guiar. Para um amigo a gente só deseja o bem. A vida sem amizade, que sentido tem? Amizade é sentimento, é emoção. Amizade, seu endereço é o coração. Um bom amigo, cada letra da canção, no acorde mais bonito,
o refrão é mais que um dom, é o hino de um país, sine qua non, pra gente ser feliz. Um bom amigo tá na letra da canção, no acorde mais bonito, na rima do refrão. É mais que um dom, é o hino de um país, sine qua non, pra gente ser feliz, ser feliz. Diga lá. Sempre me perguntam, João, qual é a canção que você mais gosta de cantar? Aí eu vou lá nos anos 90 e roubo uma frase de um amigo que se chama Diomar Naves. É muito engraçado. O Diomar fala: a música que eu mais gosto de cantar é a última que eu aprendi, porque eu tô menos enjoado. E eu sou muito preguiçoso para tirar repertório novo, então a minha música mais atual deve ter uns 8 anos, 10 anos. E eu roubei ela do repertório de Maria Bethânia, que roubou do repertório de um grande poeta e cantor português que se chama Pedro Abrunhosa. Pedro Abrunhosa escreveu uma canção que se chama Balada de Gisberta. E Balada de Gisberta é uma canção que foi composta em homenagem, em desagravo ao que fizeram uma travesti brasileira que se morava em Lisboa. Ela foi barbaramente assassinada por 14 adolescentes portugueses, com todos os requintes de crueldade, porque tudo que você pensar foi feito com ela. E depois de fazer tudo isso, ela ainda viva, eles jogaram ela num poço, para ela morrer no fundo de um poço. E Pedro Abrunhosa, com a sensibilidade angelical, ele conseguiu traduzir a história de Gisberta numa canção que ficou magistral. Eu espero que a minha interpretação esteja à altura da obra dele, Balada de Gisberta. Se por acaso eu fizer bobagem aqui, gente, por favor, vai no Google, vai no YouTube, pega a corda da Bethânia, que é fantástica. Perdi. Vamos subir um pouquinho, estou lá para te cantar um pouquinho mais alto. Perdido nome, hoje podes chamar-me de tua. Já dancei em palácios, hoje danço na rua. Escrevi no desejo corações que eu já me esqueci. Com cenas matei e com ferros moí. Eu não sei se um anjo me chama, eu não sei dos 1000 homens na cama, e o céu não pode esperar. Eu não sei se a noite me leva, eu não ouço meu grito na treva, o fim vem me buscar. Se andei na avenida, no escuro fui porta-estandarte. Apagaram-se as luzes, é o futuro que parte. Escrevi no desejo corações que eu já me esqueci. Com cedas matei e com ferros morri. Eu não sei se um anjo me chama, eu não sei dos 1000 homens na cama, e o céu não pode esperar. Eu não sei se a noite me leva,
Eu não ouço meu grito na treva, o fim vem me buscar. Trouxe pouco, levo menos, a distância até o fundo é tão pequena. Do fundo é tão pequena a queda, e o amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor é tão longe. Longe, 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 longe. E a dor é tão perto. Muito obrigado pelo convite. Academia Goiana de Letras, muito obrigado pelo convite, para estar aqui com vocês. Obrigado por terem me ouvido. E eu espero vocês amanhã, a partir das 19h30 da manhã, na verdade amanhã, sábado e domingo, né, Maurinho? Amanhã, sábado e domingo. Amanhã teremos Julinho Spicati interpretando Gonzaguinha. Aí tem gente na pintura, tem gente na dança, tem gente na literatura, tem gente nas artes cênicas. Na Casa de Vidro. No final eu vou relatar. Mas todos os 3 espetáculos acontecerão na Casa de Vidro, ali na Jamel Cecília, esquina com a Avenida E, perto do Metropolitano, abaixo do Flamboyant. No sábado, teremos o grande Fernando Pinilo interpretando Raul Seixas. Então, só no ver o Fernando cantar rock and roll já é um motivo para sair de casa no salão. Né? E também, de novo, tem Palavras de Mauri, tem outro ator interpretando as palavras de Mauri, tem um outro duo de dança e tem outro pintor pintando um quadro ao vivo, tá? Durante o show. E no domingo teremos Almir Pessoa e a sua banda interpretando a obra, a vida e, sobretudo, a viola de Tião Carreiro. Então, sexta, sábado e domingo, Casa de Vidro, 19h30, entrada franca. Eu adoraria se vocês fossem. Muito obrigado, fiquem com Deus. Miguel, eu amo você. Fica com Deus, meu irmão. Eu passei minha alegria hoje. E eu vou pedir licença, gente. Vai parecer coisa feia, parece coisa de cachorro magro, porque não tem nada a ver comigo. Eu vou ter que sair correndo, porque, como eu disse a vocês, tem esses 3 shows que estão correndo e não dava para não atender o Miguel. Então, Miguel, mais uma vez, obrigado. Beijo grande. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigada, João Marcelo. Parabéns. Obrigada. Antes de falar sobre a Dani de Brito, eu quero agradecer e registrar a presença do seu marido, companheiro de toda a sua trajetória, inclusive nos eventos. E muito obrigada e seja bem-vindo mais uma vez, Fábio. Dani de Brito é autora, ilustradora e educadora, membro da FLAG, Academia Feminina de Letras e Artes de Goiás, na qual ocupa a cadeira de número 3 e membro também da Academia Aparecidense de Letras, ocupando a cadeira de número 39. Dani é graduada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Goiás e Educação Física, especialista em Arte e Educação Intermediática e Dança-Terapia para pessoas com demência ou doenças psiquiátricas. Sua trajetória literária iniciou-se em 2008 com um projeto pessoal de histórias para seus filhos, João Vitor e João Gabriel. Eu conheço a obra desde a época.
quando publicou suas primeiras 4 histórias ilustradas e inaugurou a coleção Menino João. Desde então, são 28 títulos publicados e adotados em redes municipais e privadas de vários lugares do Brasil. Algumas de suas publicações: Lápis Cor de Pele, 24 de outubro, nasce uma capital, Goiânia. Rato Fredo, doença de urubu não pega em beija-flor. Cidade da Bisa. Dani também participou de diversas coletâneas, entre elas volumes de poesia, conto e crônicas, ambas do selo Off Flip dos anos 2022 e 23 e 23 e 24. Segundo o Festival de Poesia Falada Florencio Antônio da Fonseca Groston, antologia lançada no Museu do Louvre, em Paris, com o selo da Divine Edition, levando Goiás e o Brasil para outros horizontes. Dani recebeu diversos prêmios regionais e nacionais, destacando-se 24º Festival de Artes, Gremi, menção honrosa em gravura, primeiro concurso de cartaz poema do Estado de Goiás, 3º lugar, primeiro lugar no concurso de poesia Iranilda Divina Rezende Paz, Academia Piresina de Letras, 3º lugar no 21º Prêmio Literário Nacional Museu Paulo Setúbal, Tatuí, São Paulo. Dani está em contato constante com o público leitor através de participações das bienais e feiras literárias de São Paulo, Brasília, Ceará, Rio de Janeiro e Maranhão, com bate-papos, palestras e workshops. Com a palavra, Dani. Que missão! Cumprimento todos os componentes da mesa, na pessoa do homenageado Miguel Jorge, as autoridades aqui presentes, os amigos, a minha família e os amantes da literatura e das artes também presentes. As vozes brincantes de Miguel Jorge. A literatura, como outras vertentes da arte, traz interrogações, assombramentos, alguns quentinhos na alma, engasgos, gargalhadas soltas e silêncios, mas não traz respostas. Literatura é arte, e inquieta, e instiga e transborda. E falar em Miguel Jorge é experienciar tudo isso. Sua densidade literária é um mergulho profundo em um oceano abastado em diversidade, beleza e identidade, coisas de quem sabe transitar, fluindo e fruindo pelos espaços da alma. Miguel é farmacêutico, advogado, licenciado em letras, transitando em admiráveis performances como professor dos cursos de letra e farmácia, gestor cultural, crítico de arte e autor. E como autor, sua versatilidade literária se destaca nos contos, romance e poesia, com obras transportadas para cinema e ópera, e ainda na literatura infanto-juvenil. Miguel, o autor de todos os gêneros, presenteia goianos, brasileiros e pessoas de outros continentes com histórias instigantes e reflexivas, que hipnotizam os olhos e a alma do leitor. Sim, este é Miguel. Hoje, eu tenho a desafiadora missão de comentar um pouco sobre sua produção literária voltada para o público infanto-juvenil, mais juvenil. Confesso que fiquei surpresa ao me deparar com tantas obras juvenis de Miguel Jorge. Jamais imaginei que ele transitaria por um universo tão peculiar com tanta maestria. Recebi do próprio Miguel uma variedade de títulos e iniciei a minha aventura pelas páginas de seus devaneios infanto-juvenis, desconfiada sobre o que iria encontrar nos volumes, que me convidavam para uma demorada xícara de café, ou melhor, um copo geladinho de suco de cajá e uma tigela de pipocas. Dentre a vasta produção infantil de Miguel Jorge, alguns de seus títulos de destaque são As Cores dos Bichos, um livro de poemas que abraça também o universo infantil, Morozinho, Asas de Moleque e Ana Pedro.
Para o nosso fim de tarde de hoje, escolhi 2 dessas obras. A primeira, Ana Pedro, uma noveleta para jovens que já virou livreto para ópera e roteiro para cinema. Envolveu-me logo nas primeiras palavras, característica genuína das narrativas dele. O início impactante, envolvendo um parto, invade as entranhas do leitor e nos desafia a não nos desgrudarmos do exemplar. A história se passa em uma cidade do interior, onde todos se conhecem, onde a natureza virgem é parte do dia a dia dos moradores, que vivenciam as 24 horas, entre afazeres, fuxicos, preconceitos, famílias, costumes e tradição. Madalena, em sua 3ª gestação, desespera-se no início do trabalho de parto, quando Tomás, seu esposo, avisa: "Vim lhe dizer uma coisa." A mãe fingiu surpresa, como se não fosse com ela. "Você entendeu bem o que eu disse?" Não, a mãe não entendia, nem queria entender nada. Dores, sentia dores, as contrações aumentavam. "Desta vez eu quero um menino." A mãe fez de conta que não ouviu nada. Gemeu um pouco alto, com os olhos pregados no teto, como se lá do céu viesse um inesperado auxílio. "E se Deus não quiser?" "Ele vai querer sim, Madalena." A mulher tinha certeza que daria à luz a uma menina. Nasceu Ana. Nesse momento de desespero da mãe, Osana, a velha bezedeira e parteira, iniciou e decidiu um destino que impactaria toda a vida do recém-nascido, de sua família e da comunidade onde a criança se inserisse. A autora da brilhante ideia trouxe o filho recém-nascido da vizinha emprestado, para que o pai admirasse com os próprios olhos a natureza e a macheza afirmada no troféu dos órgãos genitais do seu suposto filho. Nasceu Pedro. Depois, ao destrocar as crianças, a parteira disse para Madalena que Ana seria Pedro por toda a sua vida, pois esse era o único jeito de não separar mãe e filha. Sofrimento imensurável para a mãe, que mesclava o pavor pela insegurança de como seria sustentar tal mentira e o pânico da reação de seu marido caso descobrisse o verdadeiro sexo do bebê. A própria Ana Pedro, narra toda a história e transborda seus medos, suas galhofas e interrogações. O menino menina tinha carta branca em casa, ao contrário de suas 2 irmãs mais velhas, e era, assim, o preferido do pai. Pedro podia tudo: vidraças partidas, telhas quebradas, pedradas nas árvores, frutas roubadas. E a cada ousadia destas, ganhava gargalhadas e mais apreço do pai. Dizia para sua esposa: "Ah, as meninas você pode tomar conta." Nem queria notícias ou interferia na criação. Pedro queria estudar, mas o pai sempre achou que a lida na roça era o que lhe valeria. Então ele não permitia tanto tempo para a escola. Mesmo o menino se destacando, estudo não era prioridade. O pai não deixava Pedro se divertir ou andar com seu melhor amigo. Era um pai macho, homem macho, de ações firmes e palavras finais. E assim, essa história narrada em primeira pessoa, com sensibilidade e genuinidade, prende o jovem leitor e qualquer outro que tenha o volume em mãos, em todo o seu desenrolar, vibrando reflexões próprias do curso da vida, pertinentes à transição da infância para o mundo adulto. E nesse recorte de vivenciar inquietações naturais da adolescência, surgem de mãos dadas o medo, a vergonha e os desejos, interrogações e sentimentos borbulhando em uma menina que achava que era menino. Quando frente a frente aos grandes temores e maiores desafios, muitas vezes materializados pelos meninos da escola, sua mãe lhe dizia: "Enfrente-os sem medo, meu filho." Mas como a hora da verdade pode se atrasar, mas sempre chega, foi a vez de Ana Pedro dizer para a mãe, no momento de enfrentar o pai: "Enfrente-o sem medo, minha mãe." Ana era Pedro, mas antes era Ana. Ana Pedro, então, descobria sua identidade ao mesmo tempo em que se descortinava para a vida. Abre aspas. "E entramos lentamente na maciez morna
das águas do rio. Fecha aspas. Na poética nascida das mãos de Miguel Jorge, os burburinhos interiores em contato com os gritos do mundo encontram lugar nos corações leitores. Segundo Azevedo, 2007, o contato com situações do cotidiano e vozes diversas das nossas pode ser uma valiosa fonte de conexão e integração. Em uma época marcada pelo excessivo consumismo, um isolamento prejudicial e a tendência de tratar as pessoas como objetos em uma sociedade desequilibrada, a imersão na literatura de ficção e poesia desempenha um papel revitalizador e único. Sim, Ana Pedro traz este revigorar de vida, de vontade de viver. Outra narrativa envolvente de Miguel é o volume Asas de Moleque, que traz a história de Miguelim, em 6 capítulos. Abre aspas. Estou atrás da nossa casa, escondido, no corredor atulhado de caixotes, garrafas, engradados. Só um gato espia-me emudecido. É o Niki Lauda. Fecha aspas. Com estas palavras, inicia-se a narrativa. No imaginário da obra Asas de Moleque, o personagem principal, Miguelim, narrando também em primeira pessoa, vive um mundo imaginário em que tudo é possível, amalgamando a realidade de liberdade cesseada. O jovem vivencia, na maior parte da narrativa, a vida dentro de um caixote, que se compara à sua imaginação, seus sonhos e desejos, onde o infinito é real, mesmo no espaço diminuto. Nesse caixote, ele faz amizade com borboletas e abelhas, é jabuti, é gente. Miguelim transmuta o mundo objetivo em uma realidade fantasiosa, encontrando completude na solitude em que vive e se preenche. Abre aspas. Meus pensamentos são gerados no meio de uma claridade toda minha. Fecha aspas. Assim, o moleque narra o que vê de dentro do caixote, como se estivesse em uma prisão. Nesse caixote infinito, tão pequeno, em que a liberdade é sua grande cúmplice, ele enxerga, ouve, sente, cheira e saboreia uma realidade paralela, onde as cores são vívidas e suas asas permitem conversas festivas com as borboletas. Na página 14, descreve sua casa da seguinte forma. Nossa casa é bonita, todinha azul, com janelas largas, cortinas rendadas. No jardim tem uma porção de girassóis. Árvores frutíferas estão espalhadas pelo quintal, que é um verdadeiro pomar. Não é bem assim. Na verdade, nossa casa é comum. As paredes estão caiadas de um branco que de sujo já ficou meio amarelo. No quintal, apenas uma mangueira e um abacateiro fazem presença um para o outro, e os dois para mim, que gosto de conversar com eles. Fecha aspas. E assim, dentro do caixote imaginação, Miguelim encontra espaço para que o mundo real se torne leve e possível. Segundo Bachelard, 2013, a imaginação formal e a imaginação material, conceitos expressos de forma abreviada, parecem-nos efetivamente indispensáveis a um estudo filosófico completo da criação poética. É necessário que uma causa sentimental, uma causa do coração, se torne uma causa formal, para que a obra tenha a variedade do verbo, a vida cambitante da luz. E o que é a vida, senão um dualismo de tragédias e poesia? É dentro da caixa que o menino também encontra refúgio para os intempéries do pai, que o enclausura por opressões tradicionalistas e carregadas de nãos. O pai do menino aborda as férias, as brincadeiras, os amigos e até a imaginação. Arre, arre, vagabundando outra vez, passa já para dentro, que na volta nós acertamos as contas. Vá cuidar da sua obrigação, antes que eu lhe corte as pernas com o cinto. Mas o coração de Miguelim traz graça, inclusive para suportar essa prisão da eternidade pueril que tem o infinito das horas. Em outro trecho, o menino diz:
encolho-me mais dentro do caixote e viro um jabuti. Tenho a cabeça metida dentro do casco e, por mais que batam o meu couro duro, não saio de dentro dele. Miguelinho descortina sua alma e escancara que prefere se esconder, de medo, de vergonha, de dor, mas é assim, só assim que consegue forças para seguir, quase ileso. E completa que, mesmo às vezes sendo um jabuti pequeno, sozinho, ele busca subterfúgios para manter-se de pé, digno, alegre e com asas de moleque, voando absorvido em suas quimeras. E desta forma, o coração do jovem leitor e do adulto também leitor já está conectado por tantas imposições familiares, sociais e culturais que nos amputam desejos e identidades. Segundo o ECO 2003, por intermédio da literatura são reconhecidos os valores da humanidade, pois esta surge como um mundo aberto, um convite à liberdade de interpretação e à criatividade. Dessa forma, compreende-se a literatura desde os seus primórdios, atuando sobre mentes e ações e sobre espíritos sedentos por liberdade. Sobremaneira, a literatura que dá vida a Miguelinho amplia, legitima e traz luz a experiências de vida a qualquer um que entre em contato com suas dores, devaneios e história. Abre aspas. Faço dos meus murmúrios o murmúrio do rio. São pontos de encontro, de encanto. Como fazer os outros entenderem esse lamento? O que está lá no fundo do rio? Semicerro os olhos à espera de um momento para mergulhar. Eu quero mergulhar e talvez não voltar mais. Ir com as mansas, fortes, serenas, bravas águas do rio Araguaia. Mas sou apenas um jabuti no meio das águas, rodando e afundando. Fecha aspas. O que está lá no fundo do rio? E no fundo de Miguelinho? Quem é ele? O que ele quer? Quem pode ser? Quem pode deixá-lo ser? Incompreendido, o jovem tenta encaixotar-se fugindo das armadilhas do cotidiano. Mas o menino quer ser livre, quer voar. E voa, mesmo acreditando que o fizeram um jabuti. De pés minúsculos, casco duro e um jeito estranho de petrificar-se às ordens de outrem. No desenrolar da história, o menino narra sua intrepidez no temor da perda de liberdade, quando diz, frente à notícia do primeiro homem na Lua, abre aspas, a Lua iria ter donos, ela, que há bem pouco não pertencia a ninguém. E ele pensa e ele fala pouco, o quanto deixa, mas a avó Felícia escuta e entende seus sonhos pueris. A vovó é a única pessoa que não me trata como criança. Acredita no que eu digo, acredita nos meus sonhos, nas minhas falas. Ouve-me calada, dizendo com os olhos coisas que só o coração diz. E nesta cumplicidade entre avó e neto encontramos o aconchego, o encanto de uma figura que compreende e divide os sabores, os cheiros e os sonhos de um adolescente no fio da transição. E esta figura que traz um quentinho para o coração do leitor, que também se aconchega em momentos de conexão de sua vida real, ou como o inquilino solidário do afeto e reconhecimento que a avó nutre por Miguelinho. Nesse relacionamento, avó-neto, cito Bruno Bettelheim em seu livro A Psicanálise dos Contos de Fadas. O mundo só está vivo para a pessoa que desperta para ele. Só o relacionamento com os outros nos desperta do perigo de deixar a nossa vida adormecida. E assim Miguelinho caminha nesse tempo de vida, e dores, e medos, e sonhos, e valentia. E as palavras e olhares afetuosos da avó Felícia continuam correndo nas veias. Segundo Bruno Bettelheim, é exatamente a mensagem que os contos de fadas transmitem à criança de forma múltipla. Uma que luta contra dificuldades graves na vida, é inevitável, é a parte intrínseca da existência humana, mas que a pessoa não se intimida, mas se defronta de modo firme com as opressões inesperadas e muitas vezes injustas, que ela dominará todos os obstáculos e, ao fim, emergirá vitoriosa.
Essa afirmação também é apropriada para outras narrativas do universo infanto-juvenil. Mais à frente, Miguelinho é descoberto registrando seus sonhos em papéis imaginários, dando vida à poesia que vive em seu olhar e alma, ainda sem entender sua sensibilidade, e por isso é castigado. Quem lhe cobra desse temor e impulsiona é a presença imaterial de sua avó, nas palavras e afago que vêm ao seu encontro. O jovem demonstra seu poder intrínseco aos devaneios e utopias pueris, que é capaz de vencer as batalhas, das mais íntimas às coletivas, trazendo luz à natureza das paisagens, dos bichos e dos homens. Abre aspas. Uma após a outra, fotografo todas aquelas paisagens, retoco-as com carinho e, com a ajuda da avó Felícia, coloco-as nos devidos lugares, conservando-lhe as cores, as árvores, os bichos, as armações da natureza. Compreendo que posso salvá-las. Asas de Moleque é um título para jovens, adultos e pessoas de todo canto, que jamais vivem sozinhas, pois o mundo feito de sonhos, relacionamentos e afetos que Miguel apresenta toca os corações. Hoje, quem escreve crônicas, contos, romances, teatro e ópera é o ainda menino Miguel, que vislumbra a transparência e turbulências da vida e as tatua reluzentes nas páginas de suas narrativas. Miguelinho voou festivo em cada uma de suas quimeras. Miguel é um escritor leal, não toma partido do leitor, nem se mete na vida da personagem. Ele empresta suas mãos à história e ouve suas personagens. Gostaria eu de tê-lo conhecido como escritor para jovens e lido sobremaneira nos desafios da adolescência. Encontros com almas poéticas trazem mais leveza frente aos grandes desafios. Por tudo e, portanto, obrigada, Miguel. Transmissão de pensamento. Eu falei que ainda faltavam 5 minutos. Quando eu treinei em casa, eu treinei para você não precisar falar para mim, faltam 5 minutos. Bom, livros no palestra, né? Lindo, poética. É isso? Você já vergonha? Então, parabéns, muito obrigada. E foi linda, né? E agora, a nossa confreira, Maria de Fátima Gonçalves Lima, que possui graduação em Letras pelo UCG, 1985, e Direito pelo UCG, mestrado em Literatura Brasileira pelo UFG e doutorado em Letras, área de Teoria da Literatura, pela Unesp, campus São José do Rio Preto, e pós-doutorado pela PUC Rio, pós-doutorado PUC São Paulo. É docente na graduação e pós-graduação, curso de Letras da PUC Goiás, atuando especialmente em temáticas referentes a estudos sobre a linguagem do texto poético, poéticas do imaginário, ecocriticismo, escritas contemporâneas, arte e performance. Exerce o cargo de coordenadora do pós-graduação em Letras PP GLED PUC Goiás desde 10/3/2009. Apresenta trabalhos em congressos nacionais e internacionais, especialmente na Espanha, Portugal e França. É líder de 2 grupos de estudos literários cadastrados no CNPq, desenvolvendo estudos sobre o imaginário, performance, ecopoesia, ecoficção e teoria da linguagem poética. Membro efetivo do GT Teoria do Texto Poético, AMPO,
membro efetivo da Abralic, é ensaísta e autora de obras de crítica e literatura infanto-juvenil. Em outras publicações, é autora dos livros O Signo de Eros na Poesia de Gilberto Mendonça Teles, Leitura e Poesia 1, 3 líricas performativas, coleção Verso e Prosa, Leitura e Poética 2 e Leitura e Poética 3. O Discurso do Rio em João Cabral, Arte, Performance, Imaginário e Performatividade. A Poesia Brasileira do Barroco ao Modernismo, Teoria e Prática, Prêmio Nacional da UB do Rio de Janeiro, Peregrino Júnior, 2022. Arte e Poesia em Goiás, Teoria e Prática, O Discurso do Rio e João Cabral, O Signo de Eros na Poesia de Gilberto Mendonça Teles e outros ensaios. Publicou ensaios literários no Jornal Popular, no suplemento Veste Letras, no período de 1990 a 2006. Em 2004, estreou autora de obras para o público infanto-juvenil, com o Reconto de Fadas, O Castelo de Branca de Neve. Publicou em 2006 Histórias que Vovó Maria Contava, uma coletânea de 3 narrativas, Renato e as Bananas Ourinhos, O Papagaio e a Recodela e Sopa de Pedras. E em 2007, A Sopa de Viado e Outras Histórias. Escreveu ainda O Bezerro e a Rainha, A Pedra Furada e Os Cabelos de Rebeca, O Papagaio Pintor e o Castelo de Baobá, Pelo Amor de uma Tapuia, O Canto de Iguaçu, A Odisseia de Nívia e os 7 Anões, Contos e Recantos Infantis, Cantos e Contos de Aninha e o Concílio das Musas, Cora Coralina e a Cidade de Pedras, O Mundo Encantado de Amaury Menezes, 2 mundos. É do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Administração da PUC Goiás. Membro do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de Goiânia. Membro da União Brasileira de Escritores, Seção Goiás. Sócio titular do Instituto Histórico e Geográfico de Goiás. É titular da cadeira número 5 da Academia Goiana de Letras, AGL. Com vocês, Maria de Fato. Muito bem. Boa tarde a todos. A Suécia, oficialmente reino das... E a todas agora na moda. Cumprimento Miguel Jorge, a mesa, no nome do nosso homenageado Miguel Jorge, nesse momento supremo. Também cumprimento aos meus confrades da GL, os confrades do Instituto Histórico, aos mestrandos, vários mestrandos, egressos, colegas do BPG Letras e todos vocês. Com muita alegria, quero agradecer a comissão organizadora por lembrar meu nome para esse momento, porque por ser crítica literária e também por escrever obras para criança. E o título da minha fala eu chamei O Imaginário Lírico da Literatura Infanto-Juvenil de Miguel Jorge. Então eu começo dizendo que a arte, a literatura, é a arte que traz a revelação de uma realidade interior chamada imaginação, que é uma espécie de memória ou contador da existência. Por meio da imaginação é que pode parte um mundo real ou não. E o artista da palavra, a partir dela, cria múltiplas imagens e cenários que vão também povoar as mentes de suas personagens e de seus leitores. A escrita e toda a produção da imaginação se empenha em hora
dominar ou deter o tempo, ou preencher o espaço vazio que ainda está na memória. Por meio dessa epifania da imaginação, no caso do Miguel, o escritor cria um universo imaginário formado pelas imagens, símbolos, sonhos, aspirações, mitos, fantasias, muitas vezes pré-racionais e com forte conotação afetiva que existem e circulam nos grupos sociais ou faixa etária e cultura. É o que chamamos de realidade perceptível. É o imaginário. E esse universo imaginário é a matéria dessa palestra, ou dessa fala, dos textos especialmente do Atrás do Morro Azul, né? E do livro de poemas As Cores dos Bichos, que é um livro que está todo rabiscado, velhinho, que a minha Diana, olha aqui a forma, não dá para ver, mas ela hoje até sorriu quando viu as pinturas, né? Sabemos que o Miguel Jorge, além de sua extensa produção de romances, contos, poesia, teatro, roteiros, publicou, a Dani já disse, mas eu faço questão de falar rapidinho, por causa das datas, né? Na literatura infanto-juvenil, o Morozinho, 1985, Atrás do Morro Azul, esse 1985, publicado pela editora atual, né? Assim, é uma editora nacional, Um Anjo no Galinheiro também, né? Em 1986, Asas de Moleque, que a Dani falou muitíssimo bem, né? Ana Pedro também, que ela disse, eu gostei da sua análise crítica, viu? E As Cores dos Bichos, que eu vou fazer um breve comentário. Então, mas eu começo com Atrás do Morro Azul, que é um romance infanto-juvenil e, como tal, aguça o imaginário dos jovens. A obra desperta a capacidade individual e coletiva de dar sentido ao mundo. O mundo do leitor, do adolescente e também do adulto. Mas porque eu, relendo o livro, eu entrei na história. O imaginário impresso no livro possui um conjunto relacional de imagens que dá significado a tudo que existe. Também produz uma resposta à angústia existencial frente à experiência negativa da passagem do tempo, o que me fez lembrar Gilbert Durand, né, quando define que o imaginário é como o conjunto das relações de imagens que constituem o capital pensado do Homo sapiens. A angústia estaria relacionada ao conflito vivido pelo homem no seu processo de vida, na tensão entre o sujeito e o mundo. Um processo necessário para se adquirir uma consciência de si e uma consciência do mundo. A consciência da morte e do tempo que passa, consequentemente do envelhecimento. É essa temática entre o sujeito, personagem Miguelinho, mais uma vez o Miguelinho, e o mundo, sua cidadezinha em Umas, é que está presente Atrás do Morro Azul, contado por um narrador que oscila entre uma onisciência ou lembranças do personagem, tudo em 7 capítulos, e um subcapítulo ou epílogo. Então, os capítulos: A Casa dos Mistérios, Piolhão, Vó Fenícia novamente,
retratos imaginários, o baile dos mascarados, atrás do Morro Azul e o subcapítulo conclusivo, o Morro Azul. No capítulo A Casa dos Mistérios, tem início num tempo frio de junho, numa pequena cidade, já disse, cheia de mistérios, onde o imaginário dos moradores entoavam conversas noturnas, entre aspas, acocorados junto ao fogão de lenha, esquentando o corpo no calor do fogo. Eu imaginei isso. Ou as conversas em volta da mesa, ou notícias de mistérios que rondavam o povoado sobre a guerra dos alemães e japoneses, e assuntos que instigavam a imaginação dos adolescentes, que espiavam as conversas dos mais velhos e queriam descobrir o mundo de sua pequena cidade. E aí começa a saga de Miguelinho. Personagem principal, sua família, irmãos, pais e a especial vó Fenícia, também a criada da casa, e os amigos da escola, e o imaginário coletivo, né? Para Dirham, a formação do imaginário, Gilbert Dirham, a formação do imaginário dá consciência da angústia diante do tempo e do medo da morte, que gera consequentes díspares, a luta heróica de eufemização mística ou ainda de conciliação entre duas relações anteriores, uma sintética, disseminatória ou dramática. E é nesse clima que a história é iniciada depois, e depois suavizada, no segundo capítulo, denominado Piolhão, que expõe as aventuras dos jogos de bola de gude de um menino. Possível alter ego do autor Miguel. Eu vi o Miguel Jorge entrando na adolescência, cheio de imaginação, sonhos, desejos de aventura, morando em uma cidade que o autor viveu e cursou primário do Grupo Escolar 19 de Março, de origem libanesa, também filho de Sara, esposa de um comerciante. Tem ainda, olha lá, presta atenção, amigos do imaginário memorialístico, literário, ou ficcional. Aparecem personagens que são confrades da GL, ou da cultura goiana. O José Mendonça Teles, o Alaor Barbosa, aquela lá fala Alaor, né? O Adovaldo, o Luiz, o Brás José Coelho, o Fernando, que pode ser o Valadares, também tem o Heleno, que pode ser o Godoy, o Carlos Fernando, que é o Carlos Fernando Figueiredo de Magalhães, o Oscar Trindade, o Ciron, o Gomes, o da Cruz, o do Vale. Tudo amiguinho. Portanto, esses personagens se confundem com pessoas reais da cultura de Goiás, que povoam também o imaginário de Miguel Jorge. O imaginário, gente, é o que dá forma aos pensamentos. Ele subjaz a estes e ações do ser humano e pode ser definido com uma forma simples, como a produção de imagens, ideias, como eu já disse, né? Ou de um grupo para expressar sua relação de alteridade com o mundo. Em A Vó Fenícia, o narrador apresenta uma personagem literariamente extraordinária, que ele chega a dizer, ela é extraordinária. Pois além de trazer o suspense sobre a possibilidade da morte da avó, eu pensei que ela ia morrer, eu falei, meu Deus, vai morrer. Quase morri também. De corpo pequeno e magro, cabelos branquinhos, de luz brilhante, sempre no quarto, sentadinha na cama, próximo de uma mesa, né, prato mudo com frutas, especialmente melancia. Eu fiquei imaginando aquela melancia, aquelas frutas ali, e ela comendo à noite. Comia sempre à noite. Sua fruta preferida, melancia. Que nos lembra, e é o que me fez lembrar,
Assim, não, é que a sua preferida é uma espécie de maçã do amor. Eu chamei a melancia de maçã do amor. Vó Fenícia é uma figura de um realismo fantástico, o que me fez lembrar personagem de Gabriel Garcia Marques em 100 Anos de Solidão. Foi ela que mostrou a Miguelinho o mundo encantado do rio cristalino e suas lembranças do rio, aqui aspas, o rio correndo, o monjolo gemendo, erguendo e levantando as asas feito um pássaro, socando arroz. E a avó gritava o nome de pessoas, de animais, chamava vacas, bois, os cavalos pelos nomes, corria daqui para ali feito mocinha alucinada, aspas, na página 21. Nesse capítulo, o imaginário segue os princípios de Gaston Bachelard, quando concebe as 4 categorias do imaginário, a partir da experiência humana, dos elementos ar, fogo, água e terra. E assim, o Bachelard realiza uma síntese de uma epistemologia e uma poética chamada devaneio. Também é o que eu vi nesse capítulo, uma poética do devaneio. Miguel Jorge, no processo criativo desse texto, utiliza o elemento terra, que é a própria terra em Umas lá, a água, o rio cristalino, o fogo, né, o ar, entre aspas. Veja como a fumaça sai de dentro do rio e vai subitando, misturando-se a uma nuvem do céu, na página 22. O devaneio da vó Fenícia se mistura com o sonho do menino, um misto de imaginação, imaginária e também do mito. É o reino da hiperrealidade espiritual, afetiva ou anímica, imponderáveis, impossíveis de ser enquadradas, impossíveis de ser contidas na formalização lógica das frases, cláusulas, definições. É o que acontece nesse capítulo, marcado por uma espécie de solilóquio, uma rede de imagens de estrelas, entre aspas, ilhas misteriosas, cheias de feiticeiras de animais ferozes, página 23. Ela falava da ilha com sabedoria, mostrava-lhe árvores de grande e médio porte, aroeira, tamboril, sangra d'água, enfim, todas as árvores do cerrado. Mostrava, enfim, vou só falar aqui, mostrava as flores, uma série, todas as flores do cerrado, só exemplo, cadê as flores aqui? Lírio de São Jorge, eu peguei algumas assim, lírio de São Jorge, iguapé, quaresmeira, apontava as ervas, capim-navalha, capim-jaguará, as aves, peguei uma siriema, pica-pau, arara, inhumas. Ele gosta de inhumas, cita 2 vezes. Ensinava-me a lidar com animais, com lobo, veado, a queixada. Volta a falar das plantinhas medicinais, como douradinha, dente de leão, esporão de galo, e todo o imaginário da biodiversidade do Cerrado de Goiás foi descrito na poética do devaneio do menino Miguelinho, neste capítulo, que conversa com ele próprio, no monólogo interior, no qual o imaginário de um cenário próprio das terras goianas, na cidade de Inhuma, transborda todo o limite. Sua arquitetura existe, mas ela fica por uma parte misteriosa, principalmente quando se trata das imagens meta-empíricas, da profecia, da mística religiosa, dos devaneios e das imagens que estão no térreo de um edifício de vários andares, do mítico, que inicia uma travessia de Miguelinho no mundo dos sonhos, da imaginação, com seus símbolos, para uma possível realidade, o mundo concreto que deverá conviver. Na seção Retratos Imaginários, apresenta a cena da preparação de um casamento, a festa, o universo de novas descobertas e o despertar para novas aventuras. O baile dos mascarados é um capítulo do rito de passagem. Quando Miguelinho percebe penugens no rosto e já quer ser adulto,
querendo pular a etapa do tempo, fazendo a barba antes de existir. Mas surge na cidade, gente, a Magdala, loiríssima, e Manuela, morena cor de jambo. Moças modernas da cidade grande possuíam um conversível, a máquina. Elas carregavam os moços no carro sem capota, elitista, apartamento 43. E era carnaval, e dizem que o diabo andava solto. Miguelinho convenceu Dona Sara, era uma santa, sua mãe, a costurar sua fantasia, persuadir seu pai que tivesse o seu primeiro baile de máscaras. Ele foi o Pierrot, com lança-perfume, se juntou a fantasias, as fantasias para viver seu primeiro carnaval com direito a show da Emiliana Borba, aliás, a guerra com a Marlene. Ali foi o rito de passagem, com as emoções, de lembrança da sensualidade de Lazinha, no amor acalentado, no seu banho de rio. Lazinha surge no baile de fantasiada de múmia, para não ser descoberta pela sociedade nem pelo noivo. Tudo aflorava na mente de Miguelinho, até a proximidade da Magdala, que despertou o homem que estava na pele do menino. Você é diferente, ela dizia, você é diferente, pelo menos um pouco diferente dos rapazes da sua idade. Agora, a respiração dela e a respiração dele eram como espadas finas, fios de medos, muito fortes correndo nas veias. No salão, isso entre aspas, no salão reinava a alegria carnavalesca. No instante mesmo de um raio, que Magdala apanhou de uma só vez um beijo louco, molhado, roubado, apressado. Voltou a olhar para os lados. Isso tudo é, entre aspas, muita reticência aqui. E viu, meu Deus, a figura do pai. Pai, o senhor estava aí. Assim, nesse capítulo, pode ser percebido como o imaginário do menino adolescente, o homem Miguelinho, e é concebido como um epifômeno do real e se contrapõe como ilusão, fantasia, como um baile de carnaval performático, transformador, marcante e eterno. Atrás do Morro Azul, subcapítulo conclusivo, o Morro Azul, são partes em que o Miguelinho se envolve de forma ainda heróica, mas sempre demonstrando coragem e novos enigmas. Agora, o mistério do Morro Azul. Descobriu que estava por detrás do Morro Azul não era discos voadores, como o imaginário da cidade pregava, mas sim máquinas, helicópteros e muito tráfico de influência, exploração do homem pelos poderosos, numa dura realidade para o jovem adulto. Concluindo essa parte, a outra também é pequena, o que nos faz lembrar, depois de tudo isso, é a bagaceira de José Américo de Almeida, que diz o seguinte: há várias formas de dizer a verdade. Talvez a mais persuasiva seja aquela que tem aparência de mentira. E eu peguei também Ferreira Goulart, que diz o seguinte: a arte é muita coisa. Uma das coisas que a arte parece, é uma transformação simbólica do mundo. Quer dizer, o artista cria um mundo outro, mais bonito, mais intenso, mais significativo, mais ordenado. E por cima da realidade imediata, naturalmente esse outro mundo que o artista cria ou inventa, nasce a sua cultura, de sua experiência, de vidas, de ideias que ele tem na cabeça, enfim, sua visão de mundo. E As Cores dos Bichos, esse livro que eu mostrei para vocês, é um livro de poemas feito para crianças, da primeira fase. Tanto que a minha filha Diana, com um ano, rabiscou o livro todo, rasgou o livro. Tem uma página faltou que eu vi. Né? Tanto que, assim, porque usou demais também, né? Então, eu falei de 0 a 12, né? E também penso que todas as idades. A poesia não tem faixa etária, né? As Cores dos Bichos é um livro de formação da consciência ecopoética.
Aí entra para a minha praia agora, né, da minha pesquisa atual. Para os pequenos e grandes leitores, está inserido dentro de uma visão de ecocrítica. Falo rapidamente da ecocrítica para vocês, que é uma corrente contemporânea que investiga as relações entre a literatura e o oiko, palavra de origem grega, que pode ser traduzida como casa, lugar onde mora, ambiente habitado, e concentra seus estudos na representação ambiental de uma obra poética para investigar as relações do texto poético com o meio ambiente. Também, mais rapidinho, a ecocrítica, em sua vertente ecopoética, permite-nos investigar as relações entre a obra poética e o objeto representado. E nela, as questões ambientais demandam cada vez mais novas formas de pensar que demonstram potencialidades de auxiliar na solução da crise ambiental causada pelas ações antropológicas sobre o meio ambiente. E o que eu assim, achei encantador agora revendo esse livro é que o Miguel, em 2000, hoje tem uma febre de ecocrítica, né? É o que eu estudo constantemente, agora mesmo aqui tem o Zezé, que acabou de trabalhar com a ecocrítica em 2 poetas de Goiás, especialmente uma poetisa que está aqui ao meu lado, chamada Leda Selma, de Alencar, falando do rio Araguaia, né? Mas aqui o Miguel levou essa consciência ecológica dos bebês, das crianças, né? Então levou essa consciência ecológica para povoar a imaginação e o imaginário do público infantil. E não só, vocês vão ver como ele fez diferente. E assim ele poetizou os animais, não apenas do nosso cerrado, mas todos os bichos, todos os outros biomas. Tem um tigre de Bengala, então, né? E os bichos, de forma didática, seguem na ordem alfabética. Ele fez o livro na ordem borboleta, boto, cachorro, camaleão, canário, carcará, cobra coral, gavião, coruja branca, curió, ema, fazão verde, gaivota, gato molhado, gavião, quiquiri, girafa, gralha do campo, jacaré-açu, jaó, joão de barro, lobo, macaco mandaril, mutum, onça pintada, ouriço cacheiro, papagaio, pavão, porco, porco-espinho, pássaro preto, preguiça real, rato, rola azul, sabiá da mata, siriema, tamanduá-bandeira, tartaruga, tatu, tigre real de Bengala, tucano, urubu-rei, veado campeiro e zebra. Então, aqui, só para... Estou terminando, mas deixa eu ver, na página 22, só para ilustrar, na página 20, eu vou pegar, por exemplo, o camaleão e mostrar para vocês, que olha, como é que ele faz. Camaleão, que bicho mais branquinho, ele muda de cor toda hora, fica com cor do céu, do gato malhado, da terra molhada, e todas as cores que trago comigo na minha caixinha de lápis de cor. E aí todos os bichos, na ordem alfabética, o menino vai pintar. Porque as cores dos bichos, quem vai dar as cores são as crianças. Né? Porque as cores, quem vai passar são os leitores. Né? E acionou os leitores para que interagissem com a obra poética, e o autor aciona para a educação da preservação dos animais por meio de imagens, comparações e metáforas. Né? As crianças pintam as cores dos bichos, já disse. E os desenhos estão sem pintura, já falei. O leitor, a criança, é o coautor que faz, na sua interação, para completar com as cores do bicho o painel ecopoético ecológico do livro. Finalizando, Miguel Jorge, vocês já sabem, é esse artista da palavra completo que aciona a linguagem literária
literária, Rio de Signos, performativamente. Aciona todos os gêneros, romances, contos, poesia, teatro, em sua linguagem de pluralidade semântica, que eterniza o texto artístico, e Miguel é performance, arte em movimento em sua plenitude. Muito obrigada, Miguel. Bom, as duas, 5 minutos antes, viu? Quando eu fui dando 5 minutos, elas combinaram. E bom, porque quem sabe esses 5 minutos de uma, 5 de outra, ficam para vocês. Se quiserem fazer perguntas, se quiserem ver palestrantes, ou mesmo o Miguel. Boa noite a todos. Muito obrigado pela presença dos amigos, dos queridos, pessoas que estão aqui reunidas nesta tarde. E obrigado, minhas queridas professoras, excelentes palestras. Eu acho que, ouvindo vocês, a gente pensa, valeu a pena fazer literatura. Muito obrigado, Dani, muito obrigado, Fátima. Muito obrigado a todos pela presença. Alguém quer fazer alguma pergunta? Augustina? Não? Bom, o Miguel já agradeceu. Vou passar a palavra ao presidente da casa, o Birajara Galo. Agradecendo a presença de todos e, sobretudo, a presença institucional do presidente da Academia Goianiense de Letras, escritor Aidenor Aires, da presença institucional de Cíntia Regina, representando o Conselho de Cultura do Estado de Goiás. E, antes de agradecer a presença acadêmica da GL, eu gostaria de convidar, é um convite especial da Augustinha Faro, para já a tradicional Seresta Vilaboense, que acontecerá sempre ao lado de belas luas cheias, no próximo sábado, a concentração no Instituto Biapó, onde haverá um recital musical, e logo após a saída pelas poéticas ruas, becos da nossa muito amada Vila Boa. E gostaria de aproveitar também a presença acadêmica para lembrar que na próxima quinta-feira haverá a eleição à cadeira número 31, ocupada até então pela saudosa confreira Ana Braga, na próxima quinta-feira. E são 2 postulantes, é uma disputa, de certa forma, presidencial, pelo presidente da Academia de Letras e Arte de Porongatu, Euclides, e pelo presidente da União Brasileira de Escritores e Assessores de Goiás, Ademir Luiz. Agradecendo. O Instituto Biapó é em frente à Casa de Cola Coralina. Como se diz em Goiás, lá, de Cola Coralina. Agradecendo a Dani Brito, a Fatinha, a Leda Selma, ao Ademir Ribeiro Amor, Ademir Luiz da Silva, e o nosso querido e muito querido Miguel Jorge, nosso presidente de honra, muito querido, queridíssimo Luiz Augusto Paranhos Sampaio, agradecendo a presença acadêmica de Aidenor Aires Pereira, de Ademir Ribeiro Amor, de Maria de Fátima Gonçalves Lima, Maria Helena Cheim, Eurico Barbosa dos Santos, Leda Selma de Alencar, Miguel Jorge,
eu também, Biragari, Edival Lourenço de Oliveira, Augusta Faro Fleury de Melo, Geraldo Coelho Vaz, agradeço a presença de todos vocês, já fazendo um convite para o próximo mês de outubro, dia 26 de outubro, a sequência final, quase final, do Ano Cultural Miguel Jorge, cujo encerramento se dará na primeira semana de dezembro. Muitíssimo obrigado e sempre com Deus.